território ucraniano cobre-se de neve e soldados russos e ucranianos preparam-se para combater sob um inverno rigoroso. Tremor de terra na ilha de Java, na Indonésia, faz dezenas de mortes e centenas de feridos. COP27 fecha com a aprovação de um fundo de indemnização, mas sem um claro compromisso pelo fim da utilização dos combustíveis fósseis. Comunidades curdas protestam em países europeus contra os ataques aéreos conduzidos pela Turquia na Síria e no Iraque. Bem equipados e prontos para partir para a frente da guerra, em pleno inverno. O Ministério Russo da Defesa difundiu imagens de um grupo de militares na cidade de Tver, a 180 km de Moscovo, recentemente mobilizados para combater na Ucrânia. Em frente, numa cerimónia cuidadosamente organizada, uma jovem felicita o seu patriotismo e sacrifício na defesa das vidas de civis da Rússia, a mesma fórmula usada pelo Kremlin para definir as populações nos territórios anexados na Ucrânia. Com a chegada da neve, o cenário de guerra torna-se particularmente austero. A região da Kharkiv cobre-se de um manto branco, mas depois de recuperar nos últimos meses grandes porções de território, o exército ucraniano mantém a moral elevada. Os russos citam-se de vez em quando, mas a nossa artilharia não lhes dá descanso. E temos o nosso próprio reconhecimento aéreo, por isso efetuamos reconhecimentos durante os bombardeamentos, identificamos as posições de onde lançam e disparamos imediatamente contra eles. Muitas das armas deixadas para trás durante a retirada russa estão agora a ser usadas pelos soldados ucranianos. E segundo Kiev, o clima pode jogar a favor da Ucrânia, já que parece ter reduzido o número de ataques na região de Donetsk. São já pelo menos 56 os mortos na sequência de um terremoto que abalou a ilha indonésia de Java esta segunda-feira. Há centenas de feridos que foram recebidos no hospital de Cianjur. Há dezenas de edifícios danificados. Ocorreram também deslizamentos de terra. O número de vítimas pode ainda aumentar e a extensão dos danos está ainda a ser averiguada. De acordo com o US Geological Survey, o sismo que se fez também sentir em Jakarta teve uma magnitude de 5,6 graus na escala de Richter. São frequentes este tipo de catástrofes naturais no país por estar localizado no chamado Anel de Fogo. Acabada a COP27 em Sharm el-Sheikh, no Egito, os delegados da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima regressaram a casa com um sentimento misto. Por um lado, foi criado um fundo para as perdas e danos causados por fenómenos relacionados com as alterações climáticas. Por outro, não houve qualquer progresso no que toca a estabelecer limites à escala global para a emissão de gases com efeito estufa. O novo fundo vai permitir aos países ricos pagar aos mais pobres e vulneráveis indemnizações pelos desastres climáticos. O presidente da COP27, Sameh Shoukry, disse que este era um fundo que estava há muito tempo a ser discutido. Apesar da criação do fundo, a COP27 causou alguma desilusão, já que não se estabeleceram novos prazos ou novos tetos para a redução ou para o fim da utilização dos combustíveis fósseis. Essas críticas foram expressas pelo líder da anterior COP, Alok Sharma. Quisemos dar passos definitivos em frente e juntar várias partes para propor um certo número de medidas nesse sentido. Fazer com que o pico de emissões aconteça antes de 2025, tal como a ciência nos diz que tem de ser. Não está neste texto. Uma continuação da redução do uso de carvão também não está no texto. Um claro compromisso para acabar com a utilização de todos os combustíveis fósseis, também não. O texto sobre a energia foi enfraquecido nos últimos minutos. Os peritos insistem que o mundo está à beira de uma catástrofe climática e reduzir as emissões de gases com efeito estufa é a única resposta possível. Milhares de pessoas saíram às ruas de São Paulo para participar na chamada Marcha da Consciência Negra. A iniciativa homenageou as vítimas mortais do racismo, mas também da pandemia de Covid-19. Pretendeu-se ainda defender a democracia e celebrar a derrota de Jair Bolsonaro nas presidenciais. Uma das coisas que eu achei importante foi que parece que a população acordou.
Então eu vejo que agora as pessoas são mais conscientes do que tem acontecido no Brasil. Um evento que acontece há 19 anos e que este ano ficou marcado pela ausência de uma parte da população jovem, já que o governo, diziam manifestantes, desrespeitou a celebração marcando exames escolares para a mesma data. Comunidades curdas protestaram em vários países europeus contra os ataques aéreos turcos nas regiões do norte da Síria e do Iraque. Em Hamburgo, na Alemanha, centenas de pessoas acusaram Ankara de matar civis. Já em Limassol, Chipre, os curdos apelavam ao fim imediato dos ataques aéreos e pediam liberdade para o Kurdistão. Em Al-Malikia, na Síria, e poucas horas após os ataques que mataram cerca de 30 pessoas, as lojas permaneciam fechadas e poucos se aventuravam a sair de casa. As forças curdas no país prometiam retaliar após 2 aldeias densamente povoadas serem atingidas. Os ataques surgem uma semana após um bombardeamento numa das ruas mais movimentadas de Istambul, que matou 6 pessoas e feriu mais de 80. A polícia turca deteve dezenas de pessoas alegadamente relacionadas com o ataque. 5 outras foram presas na Bulgária e o país intensificou a operação que visa grupos curdos e o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que Ankara considera responsável pela explosão. O exército dizia ter atingido 89 alvos durante o fim de semana, incluindo búnkeres, depósitos de munições e o que descreveu como campos de treino pertencentes a terroristas. O presidente do Cazaquistão foi reeleito por larga margem nas eleições deste domingo. De acordo com os resultados preliminares divulgados esta segunda-feira de manhã, Kassym-Jomart Tokayev consegue mais de 80% dos votos e mantém a liderança do maior país da Ásia Central. O segundo candidato mais votado, de acordo com os mesmos números preliminares, não terá chegado sequer aos 4%. A participação nas eleições terá ficado perto dos 70% e os recentes protestos no Cazaquistão contra um aumento do custo de vida parecem não ter reflexo nas urnas, mesmo depois de Tokayev ter permitido o uso de armas de fogo contra os manifestantes. O escrutínio foi antecipado pelo presidente, que tem vindo a mostrar mão de ferro face aos opositores e também alguma distância face à Rússia, tendo já manifestado a Putin o desacordo com o reconhecimento das regiões separatistas da Ucrânia e mantendo uma posição de alguma proximidade com a União Europeia. Terminou a contagem decrescente. Até ao dia 18 de dezembro, a bola rola no Qatar. Este é o primeiro Mundial de Futebol disputado no Médio Oriente e também o primeiro nesta altura do ano, devido às condições climáticas do país anfitrião. Indiferentes às várias polémicas que envolvem a organização, antigos craques como o Rooney ou o Romário marcaram presença. Aproveitem, é um Mundial. Qualquer que seja o país que representem, estão no Mundial e o principal é aproveitar. Tenho a certeza que vai ser um grande espetáculo. Primeiro que aproveite bastante, desfrutem bastante. Uma Copa do Mundo é um sonho para todos os jogadores que vão participar, porque só acontece de 4 em 4 anos. No jogo de abertura do campeonato, a festa foi dos adeptos do Equador, que venceram a seleção do Qatar, que se tornou assim na primeira equipa anfitriã a perder um jogo inaugural no Campeonato do Mundo. Quem não pôde festejar no estádio pôde fazê-lo no Fan Festival em Doha. A atmosfera foi elétrica aqui no FIFA Fan Festival no coração de Doha. Se está no Qatar, mas não tem bilhete para os jogos, este é o lugar para estar. Aqui mistura-se futebol, música e cultura ao longo do mês que dura o Mundial. Milhares de pessoas ficaram à porta, já que o local atingiu a capacidade máxima de 40 mil pessoas horas antes do pontapé de saída. Se essa é uma indicação de todo o frenesim que podemos esperar, tivemos um começo em grande deste Mundial de 2022. O Equador entrou da melhor forma no Mundial de Futebol. A equipa do ex-sportinguista Gonzalo Plata venceu os anfitriões, o Qatar, por 2-0. Um bis de Ener Valencia, jogador do Fenerbahçe de Jorge Jesus, que igualou Cristiano Ronaldo ao marcar os últimos 5 golos da banana mecânica em mundiais. Já o Qatar tornou-se no primeiro país anfitrião a ser derrotado no jogo inaugural e logo na estreia da equipa árabe em campeonatos do mundo. O Grupo A fica completo esta segunda-feira com o Senegal, Países Baixos.